Bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Faz tempo que eu não trago algo diferente aqui para vocês, além do Desvendando um Ponto com os pontos de Umbanda. Hoje eu trouxe um poema, é um poema africano de um senegalês, figura central para a luta da negritude na África Central, na Centro-África. Esse poema originalmente é francês, que eu vou ler para vocês, é uma tradução. Trouxe esse poema para nós tratarmos de ancestralidade e também de algo que por muitas vezes fica muito confuso na cabeça das pessoas, e eu já vi diversas pessoas não entenderem o conceito de animismo, tá? Então a gente vai falar um pouco de animismo aqui também, através do que traz esse poema. Te convido a vir comigo, fechar os olhos e sentir a beleza desse poema. O sopro dos ancestrais. Atente os seus ouvidos, mais as coisas que aos seres. A voz do fogo, fique atento. Ouça a voz das águas, ouça a voz através do vento. A savana soluçar, é o sopro dos ancestrais. Os que faleceram jamais se foram. Eles estão na sombra que se ilumina e na sombra que se enegrece. Os mortos não estão sob a terra. Eles estão na árvore que freme, estão na madeira que geme, estão na água que dorme, estão na cabana, estão na massa. Os mortos não estão mortos. Atente os seus ouvidos, mais às coisas do que aos seres. A voz do fogo, fique atento. Ouça a voz das águas, ouça através do vento. A savana a soluçar, é o sopro dos ancestrais, que jamais se foram, que não estão sob a terra, que não estão mortos. Os que faleceram jamais se foram. Estão no seio da mulher, no vagido da criança e na brasa que inflama. Os mortos não estão sob a terra. Eles estão no fogo que se apaga. Eles estão nas ervas que choram. Estão na rocha que range. Estão na floresta, na cabana. Os mortos não estão mortos. Atente os seus ouvidos, mais às coisas que aos seres. A voz do fogo, fique atento. Ouça a voz das águas, ouça através do vento. A savana soluçar, é o sopro dos ancestrais. Todo dia ele refaz o pacto, o grande pacto que prende a lei nosso destino. Aos atos dos sopros mais fortes, o destino de nossos mortos, que não estão mortos. O pesado pacto que nos liga à vida, a pesada lei que nos ata aos atos, dos sopros que morrem, do leito e as margens do rio, sopros que se movem na rocha que range e na erva que chora, sopros que permanecem na sombra que ilumina e se enegrece, na árvore que freme, na madeira que geme, e na água que corre, e na água que dorme, sopros mais fortes que tomaram o sopro dos mortos que não estão mortos, dos mortos que não partiram, dos mortos que não estão mais sob a terra. Sabe a força ancestral? Vamos lá, gente. Esse poema, ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada quando li. Eu tô lendo um livro sobre o Congo, né? Esse livro foi escrito por um belga, né? Ele aborda, a princípio, a parte do Congo francês, né? Esse belga, como historiador, ele vai relatar e ele traz isso através de... Ele traz as informações através de relatos empíricos. É interessante que a primeira personagem que aparece no livro dele,
é um ancião. É um ancião congolês, num país onde em meados dos anos 2000, né, onde aí no meados, não, início dos anos 2000, a expectativa de vida dos congoleses era de máximo 35 anos. Essa família é uma família que chama atenção, é uma família sui generis, por quê? Né, é uma família no qual as pessoas vivem muito tempo. Elas vivem muito mais tempo do que a média da expectativa de vida do país, né? Esse ancião que ele toma os primeiros depoimentos, né, que ele toma os depoimentos principais, ele tinha 126 anos na época das entrevistas, né, o que era algo assim inimaginável para a população congolesa, levando em consideração a estimativa de vida. E é muito interessante que ele fala que as pessoas naquela época não sabiam exatamente quando nasceram, né? Aquelas pessoas daquele povoado, daquela cidade, não sabiam exatamente quando nasceram. E ele não sabia exatamente quando nasceu, ele sabia o ano porque alguém falou para ele, né? Um estrangeiro falou para ele, né? De acordo com aquilo que ele presenciou, né? De acordo com os fatos históricos que ele presenciou. Então, a princípio, esse historiador, ele, quando vai entrevistá-lo, na primeira entrevista, ele fica em dúvida, ele coloca em questionamento se realmente ele nasceu no ano que ele relatou, né? E, de fato, com o decorrer das entrevistas, ele entendeu que com as coisas que ele presenciou, sim, ele tinha nascido naquele ano, ele tinha 126 anos quando eles iniciaram as entrevistas. Isso é muito interessante, assim, é uma família bem sui generis. E ele fala desse poema, né? Falando do filho, de um dos filhos desse. E ele tinha dezenas de filhos, né? Não sabia nem ao certo, dezenas de filhos, dezenas de netos. Era uma família muito grande, né? Ele tinha muitos descendentes e eles viviam juntos na mesma casa, né? Tinha um núcleo familiar todo ali em volta dele, uma família que ainda vivia com a sua comunidade, respaldado no centro daquele ancião. Enfim, mas isso é interessante falar disso para a gente entender essa questão da ancestralidade. E aí, quem traz esse poema à tona, né, é um dos filhos desse ancião, que também já era idoso, e que embora fosse assim um estudante, né, exemplar, né, embora ele fosse um dos melhores alunos da turma dele, a única opção de vida para ele era ser mascate. Então ele atuava como mascate, embora muito inteligente, né, porque não havia opção de profissões especializadas para os congoleses na sua própria terra. Né? Aqui a gente está falando de um contexto de guerra, né, de um contexto de guerra civil, numa sociedade bipartida, né? Enfim, esse é o contexto do livro com o qual eu tive contato com esse poema que fala sobre ancestralidade. No livro tem só um pedacinho, e aí eu fui atrás do restante porque eu realmente me encantei com esse poema. Esse poema, ele traz tanto a questão ancestral, né, que ela é muito importante, tem a ver com a questão do livro, e também tem a ver né, com o que eu quero trazer aqui sobre ancestralidade, sobre as nossas raízes. E aí, quando a gente fala de ancestralidade, é impossível não falar do arquétipo da árvore, né? Porque aí a gente tem as nossas raízes, a gente tem o tronco forte e a gente tem o florescimento. Né? Então, a ancestralidade ela me remete muito a esse arquétipo da árvore. Né? Esse arquétipo da árvore ele está sempre presente para mim quando o assunto é ancestralidade. Né? Principalmente quando a gente fala do enraizamento, aquilo que está embaixo da terra que as pessoas não veem e que são aqueles que vieram antes da gente, são as nossas raízes, os nossos ancestrais. Né? É de onde a gente veio, é tudo aquilo que nos liga à terra, né? E que nos liga ao planeta e que nos liga ao universo. Né? E aí a gente vai cair no ponto principal, assim, que eu vejo muita gente falando no terreiro sem conhecimento de causa, que é sobre o animismo. Eu já vi muita gente distorcendo esse conceito do que é animismo, afinal, o que é animismo, né? Animismo, gente, eu já vi gente falando que era quando o médium, no início do seu desenvolvimento, acha que está incorporado e não está, que ele tem movimentos involuntários. Gente, animismo não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, é uma grande besteira. Animismo vem
da concepção, que é justamente o que está aqui no texto, né, o que está aqui nesse poema. E, gente, pelo amor de Deus, né, vamos dar nome ao autor, né? O autor se chama Diop, Birago Diop. Ele nasceu em 12/12/1906 e viveu até 25 de novembro de 1989. Ele morreu 2 anos depois de eu nascer. Né, o poema é realmente sensacional. Assim, ele foi, e como eu falei no começo, né, o Birago Diop, ele foi uma figura central para negritude na África, né? E é interessante, assim, já que eu voltei para essa parte antes de falar de animismo, que não é a primeira vez que eu vejo esse relato e que a gente não se dá conta disso, mas que eles relatam que antes da chegada do homem branco, eles nunca se deram conta que tinham pessoas com cor de pele diferente da deles, porque para eles todas as pessoas tinham a mesma cor de pele deles, né? Porque eles só conheciam pessoas com aquela cor de pele, eles não conheciam essa diferença, né? E eles também não se conheciam como negros, eles só sabiam que eles eram gente, né? O povo banto, né? Banto que é de gente, né? Enfim, né? A gente tem essa coisa da raiz banto que fala do ser humano, de gente, né? Enfim, só para remeter a isso da invasão da África, né? Porque com a chegada do homem branco em todo o continente africano houve esse choque. E é relatado em diversos pontos da África esse choque de chegar o homem branco e eles se darem conta de que tem pessoas de pele diferente, de cor de pele diferente, e que eles são negros. E aí se deparam com todas as nomeações e o lugar no qual o negro foi colocado por essas pessoas que vieram de fora. Né? E aí se tem, depois de tudo isso, depois de muita coisa, que se tem o conceito de negritude, de identidade. Então é um conceito que foi construído diante daquele que veio de fora, diante do outro, daquele que veio de fora e que oprimiu a negritude, a raiz, a ancestralidade negra. Mas voltando a falar de animismo, gente, o animismo, ele é o conceito de que tudo tem vida, né? De que tudo, absolutamente tudo no mundo tem vida. Então esse atabaque, a madeira, ela tem vida, né? Até os atabaques cruzados dos terreiros, eles são um orixá vivo, né? A madeira respira, a madeira né? Ela se mexe, né? O couro, ele tem vida, o couro respira, de fato, o couro respira, né? O couro respira, né? O ferro, ele tem vida, né? Todos os elementos, tudo na natureza é vida. Lembrando, gente, que assim, ser dotado de vida, estar conectado na vida, e aí a gente fala da vida da comunidade, né? Porque não tinha essa concepção ampla de planeta Terra, de universo, mas, né, do mundo material do Aie, né? E do mundo, né, imaterial do Orum, né? Então tudo no Orum e no Aie tem vida e está conectado, né? A árvore da vida, ela tem um círculo que das raízes ela faz essa volta, né? Então é justamente essa concepção, né? E se a gente for ver no Egito, a concepção de céu e mar tem isso, né? A junção a deusa Nu, ela isso no Egito, no norte do Egito, né? Que parece tão deslocado assim, muitas vezes a gente não lembra nem que é a África. Mas a deusa Nu, ela justamente ela como se ela estivesse fazendo uma ponte, né? Para fazer conexão com Deus Mar. Deus Mar, Deus Terra, Deus Terra, Deus Terra, acho que Deus Terra. Enfim, aí tem essa coisa da circunferência, né? De fechar uma circunferência, e é o céu. A deusa Nu é o céu. Né? Ela é simplesmente o céu. Ela é o firmamento. Ela é o Orum. Enfim, aí já é uma concepção bem ampla, assim, até porque a África é um continente, né? Então a gente tem diversas raízes que podem se aproximar muito em questões filosóficas, e aqui eu quero trazer a proximidade filosófica, né? Porque a concepção de mundo, a concepção de vida. Então, quando a gente fala de animismo, é o conceito de que tu tem vida. Tá? Então, quando a gente vai pegar uma planta, é justamente o que nos ensina que quando nós vamos retirar uma planta da natureza para tomar um banho, nós pedimos licença ao dono daquele reino.
Nós pedimos licença à própria planta, nós pedimos, oramos e pedimos, quando nós rezamos o banho, que aquela planta nos auxilie, que aquela planta nos ajude, para que ela eleve a nossa energia, para que ela nos cure, né? Para que ela nos dê energia ou para que ela nos limpe, né? Nós pedimos, nós evocamos, né? Lembrando, gente, que vida não significa que ter vida não significa que manifesta vontade, tá? Quem é dotado de manifestar vontade é o ser humano, né? Isso é praticamente universal, né? Essa capacidade de manifestar vontade. Mas o conceito de que tudo tem vida, se a gente for pegar lá no hermetismo, para a gente ver como as coisas se conectam, né? Como a gente tem uma raiz filosófica que tem uma base sólida, né? No hermetismo, vamos lembrar do princípio da vibração? O princípio da vibração fala que tudo no universo se move, tudo no universo vibra, ou seja, tudo gera energia, né? Tudo, absolutamente tudo gera energia. E a própria ciência ocidental, ela concebe isso, né? Que tudo no universo está em movimento, né? A gente tem Copérnico, que fala que tudo no universo está em movimento, e aí quando a gente tem quando se admite que o planeta Terra está em movimento, tudo está em movimento, ele está em movimento, ele tem movimento de translação, tem movimento de rotação no universo, está girando em torno do Sol, está girando em torno de si mesmo, então está em movimento, está gerando energia, e tudo aquilo que está no planeta Terra, tudo aquilo que, né, que está na sua atmosfera, sob a sua atmosfera, vibra, né? As moléculas, os átomos, né? Eles geram energia, eles estão sempre em movimento e eles geram energia. De maior ou menor grau, eles estão mais ou menos próximos e eles geram energia. A madeira range, né? De acordo com a temperatura. Porque a temperatura faz com que se mova mais ou menos. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. A gente estudou isso em física, em química, né? Estou isso em ciências em geral. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Isso é química. Então, todos os átomos, as moléculas, elas estão em movimento, ou seja, elas geram energia, né? Isso é vida, geração de energia, tudo vibra. Isso também é relatado no princípio da vibração, tá? Então, o animismo é isso, né? É a concepção de que tudo está conectado e que tudo, absolutamente tudo é vivo. O mundo é vivo, o mundo material, o mundo manifestado, né? Como se diria na filosofia, é vivo, né? E que nós fazemos parte, estamos conectados ao mundo vivo. Nós não é só porque nós temos o poder de manifestar vontade que nós não estamos conectados a isso. Então, isso nos ensina, né, que a nossa raiz pregada no chão, né, a nossa ancestralidade, nos ensina que nós fazemos parte de um todo, né? E quando a matéria se esvai, ela retorna para a Terra, e é isso que esse poema fala: os mortos não estão mortos. Os mortos, eles estão manifestados em tudo que está no mundo manifestado, porque nós manifestamos a nossa ancestralidade, é a nossa raiz, né? Aquilo que nos deixa, inclusive, em pé como uma árvore, né? Aquilo que nos deixa em pé no firmamento, né? Então, a importância de entender a nossa ancestralidade, não só como ser humano, mas como ser vivo, parte de um todo. E a gente vai voltar para o hermetismo, né? Parte de um todo que vibra, um todo que gera energia, né? Que todos os elementos do universo, eles são capazes de gerar energia, e eles geram energia. Né? Então é isso, é o movimento do universo, e a nossa ancestralidade, ela nos liga diretamente a isso, nos lembrando que os nossos mortos não estão mortos, eles não estão sob a terra, né? A matéria vai para a terra e ela volta, a matéria em decomposição, ela volta e se manifesta em tudo aquilo que é vivo, ela vira alimento para tudo aquilo que é vivo. E os nossos ancestrais, eles estão no Aie, manifestando vida, manifestando vibração, manifestando energia, né? Eles estão presentes no nosso mundo manifestado. É isso, eu me apaixonei por esse poema em diversos níveis, assim, até porque a questão da ancestralidade, ela tem ficado bastante presente para mim, né, no meu processo de reencontro comigo mesma, né? Então,
é muito importante a gente se conectar à nossa ancestralidade, lembrando que cada um tem a sua, né? Se você faz parte de um terreiro, de uma igreja, seja lá onde for, o culto coletivo, ele não muda aquilo que é individual seu. É um lugar onde vocês celebram juntos a sua ancestralidade conjunta. Mas como na nossa sociedade multiversa, multifacetada, né? Nós não somos todos nós que fazemos parte de uma comunidade religiosa no sentido de religar e mesmo de nos reconectar, né? Para nós, a nossa sociedade, a religião, ela é religar mesmo. É diferente do que é em África, né? Não pode ser religião, não pode ser religar, porque já faz parte da concepção cosmológica daquelas pessoas, né? Das comunidades. Como um amigo meu do candomblé sempre fala, né? Candomblé é família. Né? Então são pessoas que têm a mesma raiz e compartilham a mesma ancestralidade. É diferente do que a gente tem hoje na nossa sociedade pós-moderna, que são pessoas com ancestralidade completamente diversa, diferente, e que se juntam, né, num culto coletivo, né, para manifestar a sua ancestralidade. E aí a gente tem isso de forma muito diversa, de forma multifacetada. Por isso que às vezes é tão difícil você encontrar um terreiro para você trabalhar, porque cada um tem a sua própria ancestralidade e a sua forma de manifestar a sua ancestralidade. E às vezes é difícil que haja conexão, que seja possível que haja conexão entre essas pessoas, porque são formas muito diferentes, muito diversas de manifestar essa ancestralidade, essa raiz, né? Então, se o dirigente da casa não tem não tem a capacidade de conseguir unir isso e utilizar essa diversidade de forma positiva, né, isso realmente acaba trazendo conflito e afastamento. Então, a gente é muito difícil, não é fácil, né? Como a gente tem uma sociedade multifacetada, não é fácil. Por isso, o papel do sacerdote que está ali à frente, né, auxiliando os seus filhos a descobrir mesmo a sua ancestralidade, né, a caminhar na espiritualidade é um papel extremamente difícil. Ele tem que ser dotado, né, o sacerdote, sacerdotisa, tem que ser dotado realmente de muita perspicácia, tem que ser extremamente hábil, né, tem que ser muito ágil mesmo, muito habilidoso para conseguir lidar com essa diversidade de forma positiva. Tá certo? Já falei demais, tem muita mais coisa para falar, né? Mas o vídeo já tá ficando bastante extenso. Eu agradeço a você que ficou até aqui, curtiu o conteúdo, compartilha, comenta, curte, né? Participa aí com a gente, manifesta a sua opinião, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigada, Axé.